Olá, sou a doutora Thaís Rejane, sou especialista em odontopediatria pela ABO Bahia, atuo em Formosa do Rio Preto há um tempinho e a convite da revista Formosa, eu vim trazer para vocês um tema cotidiano de rotina de muitos papais e mamães, que é acerca do trauma dentário em crianças. O primeiro tipo de trauma envolve os tecidos moles da criança, que é o quê? O lábio, a linguinha, o freio e assim. A gente observa na rotina clínica que é algo que vem constante. Sua criança caiu, a gente observa muito sangramento e muitas vezes o hospital, os médicos não têm esse acesso. Geralmente é a nossa parte, o odontopediatra, que vai fazer. O primeiro tipo de trauma é a abrasão, que são aqueles arranhões que vêm geralmente com sangramento, com a terra do local, com o local contaminante onde a criança machucou. Existe um cuidado específico para a abrasão. Existe também a laceração. A laceração é o corte, às vezes a língua corta ao meio, do lado, o lábio, às vezes a criança perde até o freio na queda e a mãe não observa. Por quê? Porque o lábio cobre. Então, esse também é um cuidado que o odontopediatra vai fazer e que precisa ser feito. Seja um ponto, seja um ajuntamento para estimular a cicatrização. O que não pode ocorrer é a criança ficar sem assistência, mesmo que seja só nos tecidos mole. E muitas vezes o pediatra, o hospital não fornece essa informação. E agora nós vamos falar sobre os traumas nos tecidos de sustentação, que são os traumas na região do dente em si, do osso, do periodonto, que é o ossinho ao redor, as estruturas do periodonto. Uma das luxações, dos traumas, se chama luxação, que é algo onde o dente vai sofrer um trauma de intensidade média a moderada e que o dente ele fica móvel, ele movimenta de um lado para o outro, porém ele não sai do osso. Só que a gente não observa. O clínico é só uma auréola de sangue ao redor. E assim, gente, quanto mais cedo a criança sofre o trauma, de 0 a 2 anos e meio, 3 anos, pior é para o dente de leite e para o dentinho permanente que está guardado lá dentro. São os traumas que acontecem no consultório. 80% dos casos são as luxações laterais, que pode ser lateral para o lado, para o outro, para fora ou para dentro. Esse é um tipo de trauma que deve ser acompanhado imediatamente. E muitas vezes, por falta de informação, os pais só trazem depois de 15 dias, 21 dias, porque a criança estava reclamando de dor. Só que, se trazer tarde, as sequelas muitas vezes são irreversíveis, tanto para o dente de leite, como para o dente permanente, que está ali guardado numa loja óssea e é bem frágilzinho. Logo mais eu vou mostrar para vocês uma figura de como é sensível essa área. Na concussão e na luxação lateral, a gente observa apenas uma auréola de sangue ao redor. Porém, se a gente observar na figura, a gente vai ver tanto a relação de proximidade do dente de leite com o germezinho, que é a coroazinha que está lá guardadinha no osso, como também, gente, é uma estrutura muito frágil. Ela é semelhante a uma esponja de lavar louça. Isso mesmo. É uma estrutura finíssima, principalmente quando os traumas envolvem a maxila, que é um osso super poroso. Então, qualquer tipo de trauma, como a concussão, que caiu e fica uma auréola de sangue ao redor, não é nada simples, já é algo considerado que precisa de avaliação. Primeiro, clínica, para o dentista estar observando, e segundo, radiográfica. Nas luxações laterais, quando o dente desloca um pouquinho para o lado e por outro, porém ele não muda a posição, também é importante. E o fato que eu falo novamente, se aconteceu do 0 aos 4 anos, as sequelas os acompanhamentos, se forem feitos tardios, podem sim trazer danos irreversíveis ao dentinho permanente. Então, sua criança pode ter traumas na raiz escondido ou no próprio dente, como manchas marrons, manchas amarronzadas, indo para o preto ou para o laranja, que só o odontopediatra pode fazer o diagnóstico. E quanto mais cedo procurar, melhor o prognóstico, melhor o tratamento, melhor o acompanhamento. Estamos aqui fazendo a manutenção
preventiva dos nossos pacientes. As manutenções da criança que não tem cárie, elas devem ser feitas de 4 a 6 meses, a depender da alimentação, do cuidado em casa, porque muitas crianças ficam com babás, e deve ser feita pelo menos 2 visitas ao ano de criança, para fazer a profilaxia, como nós estamos fazendo aqui, e as aplicações de flu, para prevenir a cárie, porque eu digo que é melhor prevenir do que tratar. São consultas simples, onde a criança fica acompanhando o tratamento, perde o medo do ambiente odontológico e tem sua saúde bucal mantida em dias zero cárie. Então, se você não agendou, nós fazemos o acompanhamento da sua criança com todo zelo. A parte 3 da classificação em odontopediatria dos traumas, e não menos importante, é a parte das luxações, onde acontece deslocamento, eu vou dizer assim, um deslocamento considerável do dente. O dente se desloca para dentro, para fora, e muitas vezes ele gira totalmente de posição. Quando o dente, Thaís, ele entra todo, o que acontece quando a criança está aprendendo a engatinhar, cai no chão, que é rotina, ou está engatinhando, bate a boquinha no rack, no sofá, o dente ele entra. Ele entra às vezes pouquinho e o papai não percebe, entra metade, o papai não acompanha, não sabe como está o processo de desenvolvimento do dente, ou ele entra todo. Eu já tive alguns casos aqui no consultório das mães chegarem desesperadas. E aí, o que eu vou fazer, doutora Thaís? Esses tipos de trauma, já tirando esse medo de vocês, a gente tem que acompanhar. Porque muitas vezes, após 30, 60 dias, o dente vai descendo. Só que, se a gente não faz um raio-x, um acompanhamento, e tiver algum fator que o dente fique preso, por falta de acompanhamento com o profissional, o dente fica retido lá e vai afetar o nascimento do dente de leite que está lá guardadinho. Então, o acompanhamento é a chave principal para esse tipo de tratamento, que é nos casos de intrusão do dente de leite decorrente do trauma. E outra coisa importante, se a criança fez isso no local contaminado, a gente também observa como está o calendário vacinal das crianças, porque às vezes é um local de madeira que tem prego e pode sim vir a desenvolver algo ligado ao tétano. Isso também eu tenho cuidado de avaliar, que é uma informação que vai precaver futuras infecções na criança. A terceira parte do trauma é um trauma que acontece sempre e quase sempre, gente, na minha rotina clínica chegam para mim tardiamente, infelizmente. Mas a revista Formosa trouxe esse cuidado e eu creio que esse vídeo vai alcançar muitas mamães, muitos papais e que as consequências vão ser revertidas por meio dessa informação. A avulsão dental é quando a criança faz um trauma, seja num balé, numa atividade de ginástica olímpica, no jiu-jitsu, no futebol. E aí o que acontece? Quando a criança sofre o trauma, o dente ele se desloca e sai todo. E aí, o que eu vou fazer? Quando a gente encontra o dente de imediato, ele fica pendurado, a gente pode imediatamente vir ao consultório, mas se o consultório está fechado, a gente pode pegar o elemento dentário e proteger. O dente não pode ficar muito tempo livre, sem a água, sem a hidratação. Quais são os meios de hidratação para chegar com esse dente ao consultório a tempo da doutora reimplantar? Que é algo que eu vou explicar logo em seguida. Você pode proteger o seu dente na saliva, a mamãe pegar o dente, colocar, cuspir, sem mexer em nada, mas deixar ele imerso no próprio cuspe, na saliva. A gente tem o recurso do soro fisiológico, que é pedir alguém para correr na farmácia e colocar no soro fisiológico, ou o leite de gado. São 3 elementos fáceis, mas muitas vezes nas questões do trauma, seja isso aqui também se estende para adulto, alguma queda em acidente de carro, de moto, de bicicleta, você pega o seu dente, guarda com cuspe, bota num saquinho e corre para um consultório. Porque o reimplante é algo que é real e que você não precisa de um implante dentário se você tem essa informação. Então, pega o seu elemento, leve no consultório, porque o dentista habilitado, mais uma vez eu reforço aqui, vai fazer o procedimento correto, que é manter as fibras do ligamento periodontal, desinfectar com clorexidina, raspar ou não as fibras para reimplantar e, em seguida,
fazer o que nós chamamos de esplintagem do elemento avulsionado. O dente avulsionou, a gente vai esplintar, tem os cuidados depois, que quem quiser as informações podem entrar em contato com o nosso consultório, que eu vou passar dentro da clínica da odontopediatria e também da questão do trauma de face, que é uma parte em que eu tenho tanta experiência clínica como eu também sou habilitada a fazer esse tipo de tratamento. E assim, avulsionou, limpa a região com água oxigenada, com clorexidina, aquele bochecho mesmo que tem em casa, elimina o sangramento, que pode ser via de infecção para a face, para o alvéolo, porque o sangue decantado, coagulado, ele é fonte de bactérias. E a gente sabe que a nossa saliva ela tem milhares de bactérias. Então, são 2 cuidados. Com o dente que você vai trazer bem hidratado, seja ele na saliva, seja ele no soro ou no leite de gado, e o local precisa ser limpo de imediato. Então, a clorexidina todo mundo encontra, a água oxigenada também todo mundo encontra, então são 2 cuidados essenciais. Chegou ao consultório, com o dente na mão, seu dente vai ser reimplantado. Não vai precisar você ficar com seu dente perdido, porque muita gente desespera, que fica sem o dente, sem o sorriso. E também não vai precisar extrair para esperar 60 dias para depois vir com o procedimento de implante, sendo que você pode ficar com o seu implante autógeno com seu próprio dente em boca, seja na criança, seja no adulto. E agradeço à revista Formosa pela oportunidade de estar dando acesso à população de Formosa e da região oeste sobre essas informações de trauma e dizer que nosso consultório está disponível para atender as crianças ou os adultos dentro desse aspecto de trauma dental. E é isso, nós teremos mais oportunidades como essa, com temas diversos, tanto acerca de crianças como acerca do mundo da odontologia, que mudou muito, graças a Deus, e nós trazemos esse recurso para você. Obrigada.